Falar do tempo agora, o El Niño é um fenômeno climático complexo que ocorre quando as temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico Central ficam mais quentes. Isso acaba desencadeando mudanças significativas nos padrões climáticos e traz consequências na nossa saúde, na agricultura, na economia. O tempo tá meio doido, né? É calor, é chuva, é sol, né? Esse inverno aí com cara de verão. Hoje tá quente pra caramba de novo aqui em Blumenau. A gente preparou uma reportagem para falar um pouquinho mais sobre como é que o El Niño anda impactando aqui a nossa vida na nossa região. Balança aí pra mim. Nas últimas semanas, vivemos uma gangorra nos termômetros. Dias de calor, dias de muito frio. E isso, de acordo com os meteorologistas, elevou sim a média geral da temperatura nos meses de julho e agosto, que seriam, em tese, os mais gelados do ano. A explicação está num fenômeno que com certeza você já ouviu falar: o El Niño. O El Niño ele é caracterizado por esse aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico lá na região da linha do Equador, e ele afeta o clima do mundo inteiro, inclusive aqui de Santa Catarina. Nos próximos meses, a gente vai ter, então, a instalação e a intensificação desse fenômeno, cujo ápice dele deve ser ali nos meses de outubro e novembro. É um El Niño de moderada a forte intensidade. Isso vai responder, consequentemente, aqui no clima da nossa região. Então, aqui na região, inclusive do Médio Vale do Itajaí, a gente vai ver, entre esse finalzinho de inverno e também durante os meses de primavera, uma frequência maior da chuva, então a chuva ocorrendo com maior frequência. Vamos ter, sim, alguns dias de tempo seco, se alternando a esses momentos de chuva. E a chuva, além de ficar mais frequente, ela tende a ficar um pouco mais intensa também. Então, a gente pode ter questão de temporais associados, a chuva intensa em curto espaço de tempo ocorrendo de forma mais frequente aqui na região também. Com a atuação do El Niño se acende um alerta. A preocupação das forças de segurança em relação a eventos climáticos que costumam causar prejuízos, como ventos fortes e chuva persistente. Por isso, aqui em Santa Catarina, a Defesa Civil Estadual reuniu agentes de todo o estado a fim de criar um protocolo de atuação. Nós tivemos um workshop no final do mês de julho, onde a Defesa Civil de Blumenau se reuniu com outros órgãos que trabalham com meteorologia aqui no estado de Santa Catarina, como a Defesa Estadual, né, como também a EPAGRE-CIRAM, a UFSC, o IFSC, jornalistas também estiveram presentes, e a gente alinhou a nossa comunicação para que a gente tenha um entendimento melhor e propagar uma informação com confiança daquilo que se está falando, de uma forma mais tranquila, porque a gente não pode causar também aquele alarmismo desnecessário. O El Niño ele é um fenômeno que pode ter consequências aqui na região, até porque a chuva fica mais frequente e mais intensa, porém a gente diz que ele não é determinante para causar um desastre, porém ele aumenta a chance desses eventos extremos de chuva. Então, a gente tem que estar preparado para atuar nesses casos. Além de possíveis impactos urbanos, o efeito climático também preocupa os produtores rurais. O El Niño exerce uma influência sobre a agricultura de verão e desencadeia uma série de impactos que podem afetar negativamente as safras. Essas variações climáticas extremas afetam a disponibilidade de água para irrigação e também prejudicam o crescimento das culturas. Passando setembro, outubro, eu quero começar a pensar em plantar lavouras de verão, né, os grãos de verão. Se eu tenho uma situação climática de chuva, eu não consigo entrar tão fácil nessa lavoura. Ou seja, as janelas de plantio serão muito curtas para implementação de lavouras de verão, em virtude justamente da concentração de chuva em alguns dias e um período de seca, porém a capacidade de campo já está muito carregada. Além disso, a incidência de pragas e doenças também preocupa os agricultores. Nossas temperaturas de inverno têm sido muito amenas e a temperatura mais fria auxilia na agricultura o controle de algumas pragas que no inverno não se desenvolvem tão rapidamente. Ou seja, quando eu plantar na janela curta de plantio, as culturas de verão, eu tenho uma carga ou uma população, uma carga de esporo ou uma carga de insetos muito grande, a população muito grande. O El Niño também tem um efeito direto na nossa saúde. Um dos impactos que o corpo mais sente com oscilações bruscas de temperatura é a oscilação na pressão arterial. Por isso, é importante ficar atento ao clima e também seguir algumas dicas preciosas dos profissionais da saúde.
A temperatura tem uma influência direta sobre a forma como nossos vasos sanguíneos, né, se dilatam ou se contraem. E esse efeito leva a variações muito significativas na pressão arterial, né? Então, excessos de calor levam a reduções da pressão arterial e o excesso de frio pode levar ao aumento da pressão arterial. Então, imagina nesses últimos dias, com essas oscilações absurdas de temperatura que a gente vem apresentando, o efeito que isso tem sobre o sistema cardiovascular, né? Levando a, em alguns momentos, um aumento da pressão arterial e em alguns momentos uma queda da pressão arterial. Então, quando a gente está exposto a variações muito intensas da temperatura, há um aumento do risco de eventos cardiovasculares, inclusive de infarto, e isso já está bem documentado. Então, há uma necessidade que as pessoas tomem cuidado para se expor menos a essas variações, né? Principalmente quando elas ocorrem em períodos muito curtos, né? Uma das primeiras questões é manter um nível de hidratação normal, adequado, né? Então, estar bem hidratado facilita reduzir os efeitos. A outra questão é você usar roupas adequadas para aquela temperatura. Eu sei que dá trabalho, né? Aqui em Blumenau a gente usa vários tipos de roupa ao longo do dia e vai tendo que trocá-las ao longo do dia. Mas aquela velha história, né, de que a nossa avó, a nossa mãe falava que leva uma blusa, leva uma camisa porque está frio, é real e faz diferença, principalmente para quem tem doença cardíaca. O segundo é que quando a gente estiver em momentos de oscilação tão extrema de temperatura, a gente tentar, dentro do possível, fazer atividade física nos horários que a gente tem temperaturas mais amenas, né? E que fiquem mais ou menos entre 10 a 20, 25 graus.